Olá, meus alunos favoritos, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a segunda parte sobre o assunto tecnologia de produção de carnes, tá? A primeira parte, quem não viu, volta lá nas videoaulas, foi a respeito da qualidade da carne, tá? E essa segunda parte é a continuação a respeito do abate. Então, abate, o que é o abate humanitário, né? Que a gente visa tanto de acordo com a instrução normativa número 3, e os estresses ante-mortem e pós-mortem, tá? Então, essa vai ser basicamente a nossa videoaula de hoje. Bom, o último slide que a gente parou na primeira parte foi sobre o abate humanitário. Então, eu vou estar explicando para vocês o que é o abate humanitário, tá? Desde o transporte até a última etapa do abate, que é a evisceração da carcaça. Então, tudo a respeito de transporte, do banho de aspersão, imobilização, a sangria, a evisceração da carcaça, como é feito esse corte de carcaça, tá? Tudo isso a gente vai ver no passo a passo. E os fatores de estresse ante-morte e pós-morte, certo? Tudo isso visando uma boa qualidade da carne. Bom, gente, então o que seria o abate humanitário? A gente pode definir como um conjunto de procedimentos técnico-científicos que garantem o bem-estar do animal, desde o embarque da propriedade rural até a operação de sangria no matadouro ou frigorífico, tá? Então, todos esses procedimentos técnicos, tá, do abate, eles devem garantir o bem-estar do animal, evitando o mínimo sofrimento possível dessas espécies, tá? Para que nós possamos obter uma carne de excelente qualidade. Existe uma legislação dentro da Instrução Normativa número 3, que foi feita em janeiro de 2003 pelo MAPA, tá? Onde existe toda uma legislação referente ao abate humanitário, tá? Então, o que visa esse abate humanitário? O bem-estar do animal, tá? Do embarque à sangria. Esse abate ele deve ser feito em um ambiente higiênico e seguro, tá? Então, deve-se tomar todo um cuidado em relação à higiene, para evitar qualquer tipo de doença que venha a ser adquirida através da má qualidade da carne, certo? Do mau manuseio, enfim, a falta de higiene mesmo, tá? Evitar contusões na carcaça, então contusões mínimas na carcaça, porque durante o procedimento de transporte desses animais, eles terminam obtendo contusões, tá? Feridas mesmo, contusões físicas na carcaça. Então, como deve ser feito para evitar isso? E a capacitação profissional. Então, o profissional ele deve ter uma técnica, toda uma técnica para poder realizar todas as etapas de abate, certo? Então, a sequência do abate que vamos seguir hoje na nossa videoaula serão 9 etapas, tá? Será do transporte à desossa. Então, vou explicar toda a etapa, passo a passo, daqui para frente para vocês. Então, o primeiro passo é o transporte, o segundo passo é o descanso regulamentar, que é onde o animal sofre uma dieta hídrica. O terceiro passo é o banho de aspersão. O quarto passo é a insensibilização desse animal, que deve ser muito bem feita. Para mim, é uma das partes essenciais do abate é a insensibilização, tá, gente? Ela deve ser muito bem feita e deve ser feita por uma pessoa bem capacitada, senão o animal sofre muito no abate, tá? Uma insensibilização bem feita é fundamental para todo o procedimento de abate. Então, logo em seguida vem a sangria, a esfola, a evisceração, o corte da carcaça e a desossa. Ok? Então, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Bom, gente, vou fazer algumas considerações em cada etapa dessas, tá? Lembrando aqui que não sou especialista em tecnologia de produção, eu sou especialista, sou zootecnista, tá? E tenho doutorado em forragicultura. Então, é uma aula básica, uma videoaula muito básica que eu estou passando para vocês, só o que eu tenho do conhecimento que eu adquiri, tá?
para tornar um pouco mais fácil para vocês. Então, gente, em relação ao transporte, o uso rodoviário é o mais comum, tá? Então, o Brasil, nós temos rodovias bastante extensas, tá? E é o transporte mais utilizado para carga animal, certo? Até o frigorífico mais próximo, certo? Esse transporte é feito através de caminhões-truque, de carreta baixa e de double deck, que são tipo esses aqui, certo? Então, esses são os tipos de transporte mais utilizados. Claro que existem outros tipos, tá, gente? Vou botar minha canetinha aqui. Existem outros tipos, mas nesse tipo aqui, por exemplo, de moto, eu não recomendo, tá? Porque o estresse é muito grande. Vocês veem que os animais, ó, tem uma perna aqui do lado de fora, então os animais sofrem muito com esse tipo de transporte e terminam tendo contusões na carcaça que a gente não espera, né? Que quanto mais contusões na carcaça, pior a qualidade da carne, né? Então, um abate bem feito, um transporte bem feito, humanitário, conforme o que a gente vê aqui na figura ao lado, tá? Então, gente, o transporte ele vai ser feito referente ao tamanho do percurso que esses animais devem ser levados, lembrando que quanto mais próximo o frigorífico ou o abatedouro, melhor. Esses animais eles passam por uma privatização alimentícia, ou seja, eles são privados de ração e de água nesse meio de transporte, então, consequentemente, há uma perda de peso corporal, tá? E deve-se tomar cuidado em relação ao espaço e à temperatura desses meios de transporte, tá? Então, aqui a gente vê um ambiente bem aberto, com circulação de ar, e os animais não estão tão imprensados assim, certo? Seria um método bom para conduzir esses animais. Desculpa, gente. Estou um pouco rouca hoje. Alguns produtores ou donos de frigoríficos, eles usam soluções eletrolíticas via oral para evitar a perda de peso, tá? Essas soluções, elas evitam uma náusea, evitam que o animal passe mal durante o transporte, tá? Então, ele diminui o estresse e quanto menor o estresse, menor a perda corporal. Bom, em relação às respostas fisiológicas ao estresse, esses animais ficam com hipertermia, ou seja, aumento da temperatura, aumento da frequência cardíaca e respiratória, tá? Por conta da grande quantidade de adrenalina, eles ficam com a baixa imunidade, consequentemente, e aumenta o glicogênio muscular. Esse aumento no glicogênio, ele vai causar uma carne tipo DFD. Então, quem não assistiu à aula anterior, por favor, assista, que explica muito bem os diferentes tipos de qualidade, de classificação de qualidade da carne, tá? Então, esse aumento do glicogênio tende a deixar a carne mais escura, certo? Que nós não desejamos, não é isso? Bom, o próximo passo, após o transporte, esses animais chegam no frigorífico ou no abatedouro e eles sofrem um descanso regulamentar. O que seria esse descanso regulamentar? E qual o objetivo dele, né? Esse descanso, gente, ele é uma dieta hídrica, tá? Que esses animais recebem durante um determinado período de tempo, com o objetivo de reduzir o conteúdo gástrico, tá? E assim facilita a sangria
de acesso, até o box de atordoamento, tá? Que é justamente nesse box onde vai ser feita a insensibilização do animal, tá? Então, um bom manejo para abate, gente, é fundamental para garantir a maciez da carne, porque justamente essa água que cai aqui no dorso do animal, tá na cabeça e no dorso do animal, ela causa um relaxamento, tá? Ao mesmo tempo que limpa a carcaça não, a pele, ela causa um relaxamento no animal antes do abate, propriamente dito, tá? Causa, sim, menor estresse e maior maciez da carne, certo? Logo após vem a insensibilização ou atordoamento, tá? O que seria isso? Gente, nada mais é do que um procedimento que consiste em colocar o animal em estado de inconsciência até o fim da sangria. Então, o animal fica totalmente inconsciente, tá? Não é a morte propriamente dita, é apenas uma insensibilização, o nome já diz, até o fim da sangria, que é onde a gente considera a morte propriamente dita do animal, tá? Então, podem ser feitas, essa insensibilização ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Então, pode ser feita com a marreta, que não é indicada, nem marreta, nem martelo pneumático, nem arma de fogo, tá, gente? Essas três primeiras não são indicadas para um abate humanitário, tá? Mas, mesmo assim, quando é um abate feito em locais não inspecionados, onde não tem o selo de inspeção federal, são utilizados para abate, tá, gente? E essa carne é comercializada sem nenhum tipo de qualidade, tá? Então, existem esses três tipos: marreta, martelo pneumático não penetrante e arma de fogo. E os melhores, que são a pistola pneumática de penetração e a pistola pneumática com injeção de ar. São os recomendados pela RISPOA, tá? São os dois materiais recomendados pela RISPOA, que garantem uma insensibilização bem feita antes do abate propriamente dito, certo? Essa pistola pneumática, gente, ela causa uma laceração encefálica, tá? E é justamente essa laceração que causa a insensibilização completa do animal por um bom período de tempo, tá? Durante até 3 minutos, 5 minutos, até o final da sangria, certo? Existe também o chopeamento, que é o corte da medula, e a eletronarcose, que é feita através da água, tá? Para o abate de frangos, tá? Frangos e suínos, certo? Suínos também é feito por eletronarcose, mas são mais as aves. E existem também processos químicos, mas lembrando que para bovinos o mais indicado é a pistola pneumática. Também é feito através da pistola pneumática para abate de suínos, tá? Mas o pessoal usa mais a eletronarcose, certo? Então, o de aves é feito submerso na água e o de suínos é feito com um aparelhinho mesmo que dá um choquezinho elétrico, tá? Gente, existe o técnico capacitado para isso, porque isso tem que ser muito bem localizado, tá? Essa pistola ela tem que ser bem localizada, bem na marrafa do animal. E quem faz isso é o Magaref, tá? O Magaref é o responsável pela insensibilização nos frigoríficos, certo? Logo após, gente, vem a sangria, tá? A sangria todo mundo conhece. É justamente a limpeza dos vasos, né? O corte dos vasos para tirar todo o sangue que existe na carcaça, certo? Então, como é feito? É feita a partir da abertura sagital da barbela, ou seja, através da linha alba, tá? E a secção da aorta anterior e a veia cava anterior, certo? Então, são cortes nos vasos, tá? Que são feitos através de duas facas, que eu vou explicar para vocês. Todo esse sangue, gente, ele corre na canaleta de sangria. Existe uma canaleta onde o animal é pendurado. Logo após a insensibilização, o animal é pendurado, os bovinos, tá, gente? Através das patas posteriores, de cabeça para baixo. E ele passa por uma canaleta de sangria, tá? Então, após a abertura sagital e a secção da aorta e da veia,
escorre esse sangue pela canaleta de sangria. E esse sangue ele pode ser aproveitado, tá? Então deve ser feito muito rápido. Esse procedimento deve levar no máximo 3 minutos, tá? De 1 a 3 minutos, que é justamente a etapa de esterilização das facas. Então eles utilizam 2 facas, uma para a incisão da barbela, justamente o corte da barbela, e outra para o corte dos vasos. Então são 2 facas que devem ser esterilizadas a cada corte, tá, gente? Então a cada animal deve ser esterilizada esse material, certo? Para não ter nenhum problema de contaminação. Afinal, o sangue é o maior contaminante, né, que a gente pode ter aí num abate ou no abatedouro, e isso tudo deve ser muito bem conduzido, muito bem limpo, tá? Pronto, gente. Basicamente são as partes mais importantes. Logo após vem a esfola, a evisceração e o corte da carcaça com a desossa, tá? Então a esfola, logo após a sangria, o animal vai para a esfola, tá? Que fica em outra, digamos assim, outro compartimento para a remoção do couro, certo? Então é feita novamente uma lavagem e é retirado esse couro. Logo depois ele passa por outras pessoas capacitadas para isso. Então, gente, cada pessoal tem uma função dentro de um abatedouro, tá? Uma é responsável pela insensibilização, outra é responsável pela sangria, outra é responsável pela esfola, outra pela evisceração, outros pelos cortes e desossos da carcaça, tá? Então, cada um tem a sua função dentro do abatedouro. Então, tirou o couro, vai para a evisceração, que é em outro compartimento. O que seria a evisceração? É a abertura da cavidade torácica, tá? Abdominal e pélvica, certo? Então, é cortado o rabo, é cortado os dedos dianteiros e os traseiros, certo? É cortada a cavidade torácica. E a extração dos órgãos e vísceras que podem ser utilizados também para a produção para alimentação humana, né? E tudo isso deve ser feito na maior higiene possível. Logo após a evisceração vem o corte da carcaça, tá? E como é feito esse primeiro corte? Esse primeiro corte é feito em 2 meias carcaças, tá, gente? E após feito esse corte, é feita uma lavagem com água quente e água ao mesmo tempo corrente, tá? Para tirar qualquer impureza que tenha vindo da esfola e da evisceração. E logo após essa lavagem com água quente, é feita uma refrigeração, certo? Isso tem que ser muito rápido. Então, essa refrigeração varia de -8 a 1 grau Celsius por aproximadamente 2 a 24 horas. Isso aí vai depender da temperatura. Por exemplo, a -8 graus Celsius durante 2 horas, a 1 grau Celsius durante 24 horas, ok? No máximo, para não haver nenhum problema de qualidade da carne, tá? A desossa, gente, deve ser feita até 24 horas após o pós-morte, certo? Propriamente dito. Então, como é feito isso? Após o corte das meias carcaças, é feito o corte entre a quinta e sexta costelas. Ou seja, nós vamos dividir o quarto dianteiro do quarto traseiro, tá? Então, é o corte justamente das meias carcaças, certo? Então, nós temos o quarto dianteiro, que são as carnes que a gente considera mais dura, entre aspas, né? Que é o acém, o pescoço, a paleta e o peito. E o quarto traseiro, que são justamente as carnes mais suculentas, né? Onde a gente tem a costela, o lombo, a alcatra, o patinho, o colchão mole, o colchão duro e o lagarto e os músculos, músculo mole e músculo duro, tá? Do colchão. Então, é basicamente isso, certo? Além disso, tem esse pedaço vazio aqui, que não é muito comercializado, tá, gente? Então, gente, o modo de cocção é muito importante. Não adianta nada ter todo esse processo de abate e chega em casa, na prateleira, o consumidor vai, compra uma carne linda, né, bonita,
aquele vermelho sangue, né? Leva para casa e não sabe fazer a cocção da carne, tá? Não adianta, você vai perder todo esse procedimento, vai ser jogado no lixo. Então, o modo de cocção é muito importante também, feito pelo consumidor final, né, gente? Então, a gente não pode botar culpa no abate se a gente não sabe cozinhar da forma correta esse tipo de carne, né? Bom, gente, o estresse pós-mortem qual seria? Seria justamente o que a gente chama de rigidez cadavérica ou rigor mortis, tá? Gente, a rigidez cadavérica ela é inevitável, tá? Vai acontecer, mas pode acontecer de uma menor a uma maior escala. Isso vai depender do estresse antemortem e todo o procedimento de abate, certo? Mas a gente pode resolver esse problema. Como é que a gente resolve? Através do amaciamento da carne, tá? O amaciamento da carne, como eu falei para vocês na videoaula anterior, é feito através da degradação enzimática, química ou mecânica da estrutura muscular. Então, nós vamos destruir as fibras musculares da carne, tá? Destruindo essas fibras, a gente diminui a rigidez cadavérica e deixa uma carne mais macia, né? A degradação química, gente, a gente pode estar usando aí o vinagre em casa, tá? O próprio vinagre é um amaciante químico que a gente tem em casa, certo? Ou então aquele martelinho mesmo de bater a carne, tá? Serve também. Claro, além do amaciamento, o modo de cocção, como eu havia dito, é muito importante, gente. Se você pega um quarto dianteiro, tá? E coloca para fritar, certo? Você não vai ter uma carne suculenta, porque a carne ela tem um colágeno, certo? A parte dianteira da carne ela tem esse colágeno em maior abundância, tá, gente? Esse colágeno nada mais é do que a proteína da carne, tá? Então, essa parte dianteira que é muito utilizada pelo animal é a parte que mais tem colágeno, certo? Que é justamente uma proteína de cadeia longa, tá? Então, para você... Claro que se você pegar uma carne dessa e você for fritar um acém, por exemplo, ele vai se tornar duro, tá? Então, o modo de cocção é muito importante, tá, gente? Se você pegar um acém e botar ele para cozinhar, os pedaços de acém cozidos, vai ficar uma carne suculenta, na pressão, por exemplo, vai ficar uma carne suculenta e você vai conseguir dizer que é uma carne boa. Então, não existe carne de primeira e carne de segunda, que o pessoal tanto fala. Existe uma carne bem cozida e uma carne mal cozida. Concordam comigo? Então, um acém bem cozido é uma carne muito boa, né? Se vocês pedirem aí para a vovó cozinhar um acém, vocês com certeza vão comer ele todo e vão dizer que é uma carne maravilhosa, né? Então, o modo de cocção é muito importante. O quarto traseiro, que a gente chama de carne de primeira, por exemplo, vamos tirar aqui uma alcatra. Não, vamos tirar aí um filé mignon. Se você pegar um filé mignon, tá? E cozinhar esse filé mignon, claro que não vai prestar, certo, gente? Esse filé mignon, ele deve ser frito, porque ele tem uma menor quantidade de colágeno, tá? Então, o modo de cocção é muito importante. Não importa se você fez todo o abate, todo o procedimento de produção na fazenda, passou pelo procedimento do abate, tudo muito bem feito, chega na prateleira aquela carne, né? Com vermelho sangue, linda, maravilhosa. O consumidor leva para casa e faz um cozimento errado da carne, tá? Então, não adianta nada. Todo esse procedimento foi perdido, tá, gente? Então, por favor, procurem saber os cortes da carne, como é que se cozinha os cortes da carne, antes de dizer que é uma carne de primeira ou uma carne de segunda, tá? Que isso não existe, ok? Bom, gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando para vocês que o abate humanitário ele depende de muitas questões, tá? Desde do animal, da espécie, até os profissionais que estão envolvidos no procedimento,
tá? Na técnica de abate, nos equipamentos utilizados, na higiene do local, então tudo isso é muito importante, tá? O abate humanitário não é ruim, não é uma coisa, não digam por aí que quem come carne não tem sensibilidade, não tem nada disso, tá, gente? O ser humano, ele deu condições de abate muito boas, muito bem feitas e muito pouco sofridas para esses animais, tá? Hoje o bem-estar animal é seguido assim rigidamente. Todos os procedimentos eles são feitos justamente para manter o bem-estar animal. E tenho certeza que o ser humano faz isso sim de uma forma bem feita. Agora, o que a gente pode concluir nem todos os abatedouros e nem todos os frigoríficos fazem isso de maneira correta, tá? Isso aí eu concordo. Não é todo frigorífico que a gente chega e obedece todas as regras propostas pela instrução normativa número 3, tá, gente? Através do mapa. Não são todos. Mas um abatedouro bem, digamos assim, bem classificado, conhecido, pode ter certeza que esse abate é feito de forma humanística e esses animais não têm quase nenhum sofrimento, tá, gente? Desde de toda a vida pregressa até o abate. Eles têm profissionais muito bem qualificados e são avaliados pelo Ministério da Agricultura para a obtenção do CIF, que é o Selo de Inspeção Federal da Carne, tá? Então, gente, uma carne de qualidade com um abate humanitário é sempre bem desejada. Nós agradecemos e os animais também agradecem, tá bom? Então, não tenham medo de comer carne. Carne é um alimento muito saudável, é rico em proteína e a gente precisa de proteína, tá? Então, um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.